Olá, eu sou o chefe Fábio Correia, chocolatier e confeiteiro, e hoje eu vou te ensinar a fazer um coelhinho de Páscoa de chocolate recheado. Esse coelhinho que você está vendo aí agora. Antes de mais nada, lembre-se que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, então corre lá para anotar tudo que você vai precisar. Essa receita de hoje é uma receita um pouco mais complexa, de um nível um pouco acima do que você talvez esteja acostumado a ver aqui, mas é o tipo de receita que eu quero começar a trazer aqui para você. Então a gente vai fazer essa receita dividida em algumas etapas. Eu separei 5 etapas para a gente fazer e nós vamos começar pelo nosso creme de morango ou nosso cremous de morango, que é basicamente uma ganache de chocolate com morango. Para esse creme a gente precisa utilizar a polpa do morango. Você pode escolher fazer de uma maneira mais fácil e rápida e mais prática, utilizando apenas aquela polpa de morango que você compra no supermercado, aquela polpa congelada. Eu aqui vou fazer diferente, eu vou meio que preparar a minha própria polpa de morango. E para começar eu vou colocar na panela a água e o açúcar. Vou ligar o fogo e deixar essa água com açúcar levantar a fervura. Assim que ela ferver, eu desligo e deixo essa misturinha, esse xarope reservado, que a gente vai adicionar isso ao nosso morango. Agora então eu vou triturar os morangos, vou colocar eles no meu mini processador, pode ser no liquidificador se você tiver. Processa os morangos e reserva. Eu ia retirar essas sementinhas do morango, eu até comecei a passar pela peneira, mas como ia ficar muitas sementinhas de fora, ia defasar o peso que eu preciso. Então eu mudei de ideia e resolvi usar sem peneirar os meus morangos. Então, tendo já triturado os morangos, basta adicionar esse xarope de água com açúcar que a gente fez e na sequência adicionar também o limão ou o ácido cítrico, caso você opte por usar o ácido cítrico. Nesse caso aqui, tanto o limão quanto o ácido cítrico vai dar aquela acidez que já vem naturalmente do morango, só que como a gente está manipulando ele, essa acidez acaba se perdendo. Então a gente vai adicionar um pouquinho de acidez para dar esse controle a mais e esse saborzinho um pouquinho mais ácido. Mistura e aí sim a gente tem a nossa polpa de morango, tá? Como eu falei, eu resolvi preparar uma polpa de morango um pouquinho diferente. Agora sim, nós vamos começar o nosso creme de morango, a nossa ganache de chocolate com morango, tá? Nós vamos colocar em um bowl as gemas e o açúcar e na panela você vai colocar a polpa de morango que você preparou ou a polpa de morango pronta que você já comprou no supermercado. Enquanto a polpa está esquentando, você pode bater as gemas com açúcar na mão mesmo ali no fouet até dar uma leve esbranquiçada. Depois que a polpa de morango levantar fervura, não precisa ferver por completo, ela levantou fervura, você desliga o fogo e vai adicionando essa polpa quente em cima das gemas, misturando constantemente e de pouquinho em pouquinho para a gente evitar cozinhar as gemas. O nome desse processo é temperagem das gemas. Depois que aos poucos você misturou a sua polpa nas gemas, volta essa mistura para a panela, liga o fogo de novo e aí a gente vai aquecer isso até 84 graus. É importante aqui você utilizar o termômetro, porque se você já tem algum conhecimento de confeitaria, você já está entendendo que aqui nós estamos fazendo uma espécie de creme inglês. E o creme inglês, esse preparo que a gente está fazendo, precisa de controle de temperatura. E esse controle, essa temperatura que a gente quer nesse creme, é entre 82 a 84 graus. Eu estou sugerindo 84 graus para a gente ter um creme um pouquinho mais firme, mas não pode passar dessa temperatura para não correr risco de dar grumo, já que a gente tem ali na panela gemas de ovos. Chegou em 84 graus, desliga o fogo e já despeja essa mistura sobre o chocolate, passando por uma peneira, simplesmente para retirar algum grumo de gemas que possa ter surgido na sua panela. Tá? Da mesma forma que eu não retirei as sementinhas do morango lá no começo, aqui eu também não quero retirar. Então a gente passa pela peneira só para ver se aconteceu alguma coisa ali de errado e conseguir corrigir. Nada tendo acontecido de errado, pode jogar tudo sobre o chocolate, misturar bem e de preferência passar o mixer. O mixer ele é sempre muito bem recomendado quando a gente vai fazer qualquer tipo de ganache ou creme, que a gente quer ele o mais liso e emulsionado possível.
Passa um mixer, mais ou menos 1 minutinho ali mixando, até que fique tudo bem misturadinho, liso e brilhante. E espera esse creme atingir a temperatura de 30 graus. E só então você adiciona a manteiga. A gente não adiciona a manteiga com esse creme mais quente para ela não derreter. A gente quer que ela se misture sem derreter. Então quando atingir mais ou menos ali 30, 32 graus, você pode adicionar a manteiga e passar o mixer novamente para a gente emulsionar 100% desse nosso creme de chocolate com morango. Feito isso, leva esse creme para gelar, a gente vai precisar dele gelado mais para frente. E o nosso creme de chocolate morango já está pronto. Segunda etapa da nossa receita de hoje, nós vamos fazer uma mousseline de pistache. O que é uma mousseline? É um creme de confeiteiro onde a gente adiciona manteiga depois dele pronto. E aí ele muda de nome e vira um creme mousseline. Primeira coisa que você vai fazer é colocar no bowl as gemas, o açúcar e a farinha de trigo. E na panela você vai colocar o leite e a baunilha. Eu estou usando fava de baunilha, mas se você não tiver, você pode utilizar o extrato de baunilha ou a pasta de baunilha. Aproximadamente 5 gramas para essa quantidade da receita que eu estou usando aqui, caso você queira substituir a fava pelo extrato ou pela pasta. O processo desse creme vai ser muito similar ao creme anterior que a gente fez de chocolate com morango. Nós vamos aquecer o leite com a baunilha até ele levantar fervura, desligar o fogo e fazer a temperagem das gemas da mesma forma, de pouquinho em pouquinho, misturando sempre com o fouet. E depois que misturar tudo, voltar com isso para a panela. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo. Presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui. Esse creme, depois que a gente voltar ele para a panela, a gente não vai cozinhar até os 84 graus como a gente fez no anterior. Esse daqui a gente vai cozinhar até engrossar. Não precisa controlar a temperatura neste caso. Você vai cozinhar mexendo sempre com a espátula ou com fouet, mas sempre mexendo, porque se você parar de mexer um pouquinho vai dar grumo. Mexendo sempre até ele engrossar e virar um mingau bem grossinho. Ele vai começar a querer ferver, vai levantar as primeiras bolhas. A partir desse momento, você continua cozinhando por mais 1 minuto, 1 minuto e meio, e aí pode desligar o fogo, tirar ele da panela, colocar num recipiente e levar para gelar. Essa mousseline ainda não está pronta, a gente ainda precisa adicionar a manteiga para que esse creme de confeiteiro vire uma mousseline e a gente ainda precisa acrescentar a pasta de pistache. Essas duas coisas só vão ser acrescentadas na hora que a gente for montar o nosso doce, tá? A gente não precisa fazer isso antes. Por enquanto a gente só tem então um creme de confeiteiro. Para isso virar uma mousseline, a gente ainda precisa acrescentar a manteiga para virar um creme mousseline e acrescentar o nosso pistache para virar uma mousseline de pistache. Como que você vai fazer isso? Depois que o seu creme de confeiteiro estiver gelado, ele vai firmar, vai virar um bloco. Coloca esse creme na batedeira com o batedor raquete, bate até ele se desfazer, esse bloco se desfazer e virar um creme novamente. E aí sim você adiciona a manteiga, bate mais um pouquinho, e a pasta de pistache, bate mais um pouquinho, até tudo ficar homogêneo, tudo bem misturado. Nesse ponto então você já tem a creme mousseline de pistache pronta para colocar no seu saco de confeitar e fazer a montagem que a gente vai fazer mais para frente. A nossa terceira etapa dessa receita é fazer o nosso biscuit de chocolate. O que é um biscuit? Parece um bolinho, tá? É uma camadinha bem fina de um bolinho de chocolate que nós vamos colocar também como recheio do nosso coelhinho. Para fazer esse biscuit é muito simples. Você vai colocar na batedeira as claras e o açúcar invertido e no bowl você vai colocar todos os demais ingredientes. Detalhe importante aqui, se você não tiver ou não quiser usar o açúcar invertido, você não usa nenhum substituto para ele e simplesmente complementa o açúcar refinado da receita com a quantidade de açúcar invertido que teria na receita se você fosse usar. E aí na batedeira, ao invés de colocar claras mais açúcar invertido, vai somente as claras. Colocado então claras e açúcar invertido na batedeira, você vai bater isso em velocidade média para alta, até que atinja-se pontos moles. A gente não quer formar merengue aqui, eu não quero estruturar, eu quero simplesmente dar uma espumada um pouco mais firme, tá? Igualzinho você está vendo no vídeo aí agora. Depois que você chegar nesse ponto aí, nós vamos misturar todos os outros ingredientes
E com muito cuidado em movimentos circulares, de baixo para cima, a gente vai homogeneizar essa mistura. Tá? Você vai reparar que ela vai perder um pouquinho de volume, mas é isso mesmo, só toma cuidado para não perder a aeração total. Tá? Despeja num tapete de silicone, ou num tapetinho de teflon, ou até mesmo no papel manteiga. Eu não gosto muito do papel manteiga nesse caso, mas pode ser também. Despeja ali e espalha uma camada fina, relativamente fina. A gente não quer um bolinho de verdade, a gente quer uma camadinha de algo fofinho ali de chocolate. Então, camada fina, como você está vendo no vídeo, e leva para o forno. Você vai assar isso a 180 graus por aproximadamente 12 a 14 minutos. Você vai ver que vai ficar douradinho e depois de frio ele ainda fica macio. Depois desse tempo, deixa esfriando. E a gente já vai partir agora para a nossa próxima etapa, que é o chocolate em si. Na nossa quarta etapa, nós vamos modelar os coelhinhos, né? Então você vai derreter o seu chocolate, vai fazer a temperagem do seu chocolate e vai utilizar moldes de coelhinho que eu fiz aqui em acetato. Você pode fazer em acetato ou pode fazer no papel manteiga. O acetato dá um melhor resultado com relação ao brilho, tá? E aliás, se você quiser baixar o mesmo modelo que eu fiz aqui, os meus coelhinhos, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu canal do Telegram para você pegar o download desse modelinho de coelho lá no meu canal do Telegram, que a gente vai disponibilizar lá. Eu recortei então os meus coelhinhos na folha de acetato, peguei o meu chocolate temperado, joguei por cima do coelhinho, alisei, dei umas batidinhas para retirar o máximo de bolhas. E isso daqui a gente leva para a geladeira para cristalizar, como qualquer outro processo de cristalização de chocolate que você já deve estar sabendo fazer, né? Temperagem, levar para a geladeira e tudo mais. Aqui uma dica legal é você colocar, assim que os seus chocolates começarem a secar, você colocar uma folha de papel manteiga em cima dos coelhinhos e colocar uma bandejinha ou alguma coisa em cima que seja reto para evitar que ele saia curvado da geladeira. Porque o chocolate, quando cristaliza, ele tende a contrair. E essa contração, se não tem nada em cima, faz ele fazer uma curva para cima e o seu coelhinho vai ficar curvado, não vai ficar legal. Então, bota o coelhinho, bota um papel em cima, alguma coisa reta e leva para cristalizar. 15 minutos depois ele vai estar ok, você já pode tirar e tirar a folha de acetato para a gente sim começar a montagem da nossa receita, da nossa sobremesa, do nosso doce, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí. Vamos para a montagem então, né? É importante você lembrar de fazer metade dos seus coelhinhos para um lado, metade para o outro, porque na hora que a gente for juntar, se você fizer todos para o mesmo lado, você não vai conseguir juntar eles com a melhor face para fora. Tá? Então faça metade para um lado, metade para o outro, que na hora que você fecha, casa direitinho. Separa os coelhinhos. No meio, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu biscuit de chocolate. Coloca uma camadinha de creme de chocolate embaixo, só para colar esse biscuit. Coloca o biscuit aqui, eu fiz de dois jeitos, inclusive. Eu recortei mais ou menos o formato do coelho, de tamanho menor, para colocar dentro ali no chocolate. Eu estou mostrando tudo para você aí, para ficar fácil de entender. E fiz de um outro jeito mais simples. Cortei círculos com cortadores comuns de biscoito e também fiz a montagem dentro dele. Qualquer uma das duas formas funciona. Depois disso, você coloca o seu creme de chocolate dentro de um saco de confeitar com um bico perlé pequeno, faz umas bolinhas em volta do seu coelhinho para preencher tudo do creme de chocolate, deixando o meio livre para a gente colocar nossa musseline de pistache. Aqui então você vai colocar a musseline de pistache, né? Também com bico perlé pequenininho, tomando cuidado para não ficar muito alto, para não dificultar na hora de fechar. E por cima da musseline de pistache, você pode colocar alguns morangos picadinhos. Eu piquei vários morangos aqui, quadradinho bem pequenininho, coloquei em cima da musseline de pistache. Vem com outro coelhinho de chocolate, fecha e o seu doce está feito. Aí você tem então o seu coelhinho de Páscoa recheado com chocolate, morango e pistache. Uma sugestão a mais aqui, caso você conheça um pouco mais, caso você tenha um pouco mais de técnica com chocolate, você pode fazer esses coelhinhos todos pintados com manteiga de cacau colorida, tá? Se você não conhece, dentro do meu curso de Chocolate Master, a gente tem uma série de aulas com técnicas exclusivas sobre pintura de manteiga de cacau em chocolate. Caso você não saiba, pode fazer somente com chocolate, que também vai ficar bonito como você está vendo aí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado muito dessa receita. Faz
eu tenho certeza que as pessoas vão gostar e que você vai vender bastante. E uma dica extra aqui para você, ó. Nós fizemos no formato de coelhinho para Páscoa. Em outras datas comemorativas, se você apenas mudar o formato, usando a mesma receita, você consegue fazer produtos para vender novamente, tá bom? Então, se fizer, comenta aqui, fala comigo lá no Telegram, escreve aqui embaixo o que você achou do vídeo. Um grande abraço, tchau!